Pessoal, então vamos lá então. Boa noite oficialmente aí todos vocês aí. Sejam bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Então, pessoal, olha só, como a gente tinha combinado agora há pouco, eu entendo muito bem o lado dos alunos aí, que chega agora, nessa semana agora, como diz o outro, é um vulco-vulco danado, né? Provas e mais provas para fazer, as atividades supervisionadas que tem que terminar. Então, vamos fazer o seguinte, atendendo aí até a pedido de vocês aí, tinha só um restinho lá da unidade 4 para a gente encerrar, mas que não vai ser cobrado nem na prova aquele restinho, é só um encerramento da unidade. Como vocês estão atarefados aí com as questões das provas e das APS, vamos hoje, em vez de dar essa aula encerrando a matéria, vamos só falar sobre a prova. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a prova aqui para vocês, ó, desenvolvimento e comportamento humano, que aí a gente dá uma lida na prova toda, que aí tem a questão 2, é que eu acho que vocês só assistiram a aula da gravação da turma da turma da outra semana. Então, vamos dar uma explicadinha direito aqui para me certificar de que vocês realmente entenderam o que precisa ser feito. Então, aqui, ó, deixa eu abrir aqui, vai ser a unidade ser cobrado na prova, unidade 3 e 4. Deixa eu abrir as duas aqui, então. Unidade 3. Abrir na ordem certa aqui, senão eu fico meio perdido. Unidade 4. Me parece que são duas questões da unidade 3 e uma questão da unidade 4. Então, vamos lá, então. Vamos ver essa prova, então, aqui, que aí vocês já ficam liberados para ir fazer prova. Ó, deixa eu aumentar a minha letra aqui da minha tela, para ficar mais fácil vocês acompanharem a leitura comigo. Aquele cabeçalhozinho tradicional, que eu vou aqui não perder muito tempo aqui nesse cabeçalhozinho não, onde você vai preencher aqui para mim com o seu nome e matrícula, né? E aqui aquele cabeçalhozinho tradicional, onde eu falo que o que eu vou avaliar mesmo, a aplicação do conteúdo visto e tal, né? Vou pular essa parte de cima, todo período eu falo a mesma coisa para vocês. Prova vai ser feita individualmente, e aí eu peço sempre para você evitar de mandar a prova com as questões todas, para ficar aquela prova muito extensa, né? Também já falei para vocês o porquê que eu peço isso. Então, procure evitar só o cabeçalhozinho, só esse cabeçalho, ó, e o número de cada questão. Só isso aqui, ó, questão 1, cultura organizacional. Já vem com a resposta. Elimina a pergunta minha aqui, ó. Já vem com a resposta sua aqui logo de uma vez. Eu preciso saber qual o número da questão. Né? Questão 1, cultura organizacional, a sua resposta. Tá? Que aí eu estou pedindo aqui para que sua prova tenha aí as 3 páginas. Mas também, eu sempre falo, eu também não vou descontar ponto do aluno se a prova dele também precisar passar lá para 4 páginas, lá um pouquinho a mais também. Só peço para vocês evitarem provas extensas demais, preenchendo, porque não há necessidade. Né? Todas as respostas aqui dessa prova aqui, dá para você fazer uma página, uma meia pagininha aí para cada resposta, aí, um pouco mais de meia página, já está excelente de bom. 3 questões aí, uma página e meia, 2 páginas. Aí, se passar um pouco de 2 páginas, eu não vou me incomodar. Não quero prova extensa demais. Você vai ter até a segunda-feira que vem para me entregar, até a próxima segunda-feira, dia 14, ó, veja aqui no calendário, dia 14/6, até às 22 horas. Vai valer 8 pontos, igualmente, né, a nossa primeira prova lá, os outros 2 pontos da PS2. O que você tem que fazer nessa prova, então? Vamos lá, questão 1. Fala sobre cultura organizacional. Aí uma questão aqui, que é um assunto que eu até não falei exatamente essa comparação da cultura com o iceberg para vocês, não. Tá? Na minha aula, se você assistir lá, eu não falo exatamente nesses termos aqui. Mas tem um site aí para guiar vocês. Eu vou abrir o site e é tranquilinho. Ó. A questão fala o seguinte: cultura é o termo genérico utilizado para significar 2 acepções diferentes. De um lado, o conjunto de costumes, civilizações e realizações de uma época ou um povo. De outro lado, as artes, erudição e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humana.
Isso aí a gente falou sobre isso tudo aí, né? Nossa matéria, lá, unidade 3, ó. Unidade 3 tem uma parte dela lá que começa a falar sobre cultura organizacional. Deixa eu mostrar lá, aqui, ó. Depois daqueles testes lá, depois do teste DISC, aí tem uma aula que vem falando sobre cultura organizacional. Então, eu falei nessa aula aqui bastante coisa sobre cultura organizacional, tinha mandado vídeos para vocês falando sobre cultura organizacional. O que eu não havia falado é que a gente pode ter uma metáfora aí no mercado, né? O pessoal compara a cultura organizacional com um iceberg. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. Tem um site aqui, ó, que a questão pede a vocês, façam uma analogia entre a cultura organizacional e um iceberg, demonstrando como ela pode influenciar na sua empresa. Para quem achou estranho, como assim fazer uma analogia entre a cultura e um iceberg? Ó, tem um site aqui que vem explicando isso. Eu não quero que você... Demora um pouquinho, porque está abrindo o site aqui. Só um minutinho, gente. Eu não quero que você copie e cole lá os trechos do site para a prova de vocês. Deixa o meu computador pensar aqui um pouquinho. Até amanhã, na hora do almoço, ele já deve ter aberto. Espera aí um pouquinho só. Meu computador está precisando jogar ele pela janela. Espera aí só um pouquinho, gente. Na hora que eu mais preciso, ele fica nessa lenga-lenga. Tá abrindo já. Tá abrindo já. Mas enquanto ele vai abrindo aqui, ó, deixa eu falando para vocês. Por que a gente compara a cultura de uma empresa com um iceberg? Você sabe muito bem o que é um iceberg. Aquela pedra de gelo, né? Que fica assim saindo em cima da água. Se você procurar na internet aqui, olha lá, ó. Deixa eu ver se aqui, eu acho que não tem um desenhozinho do iceberg ali naquele texto. Não tem o desenho do iceberg aqui nesse site, então, mas eu vou mostrar para você por que pode ser considerada, comparada, né, com um iceberg. Porque um iceberg, ó, olha esse desenho aqui, ó. Um iceberg, normalmente, gente, ele é assim. Ele tem um pedaço menor que ele fica para fora da água e uma parte maior que está lá, enraizada dentro da água. Lá, todo iceberg que você pegar, normalmente ele tem essa característica. Ele tem uma pontazinha que fica à vista de todo mundo. Você vê de longe, você vê lá aquela vista lá, aquela pontinha do iceberg. Mas, na verdade, aquilo é só a pontinha dele que está visível. A maior parte dele está lá por dentro, enraizada lá dentro. Você vê que todos os desenhos de iceberg que tem aqui no site, olha lá, tudo desse jeito. A cultura também, a cultura de uma empresa também, ela é da mesma forma. Você tem uma parte da cultura menor que você vê, que está mais visível. Quando você chega numa empresa, né, você entrou numa empresa, aí você vai ver, ó, os uniformes das pessoas, o jeito que as pessoas atendem ali o cliente. Você chega numa empresa, você já tem uma noção do clima organizacional. Quando eu dei essa aula para vocês, eu me lembro muito bem que eu falei que estava conversando com uma amiga minha, ela falou, nossa, gente, aquela empresa tal, um dia eu fui lá, a gente chega lá, a gente já percebe um clima ruim, assim, né, aquele clima de velório, todo mundo ali trabalhando com a cara amarrada, todo mundo ali, sabe, ninguém parece que morreu alguém dentro daquela empresa ali, todo mundo aquele clima esquisito. É porque a cultura da empresa ali, ó, os patrões ali criam aquele clima de velório interno, ninguém tem liberdade para nada. Eu até dei um exemplo aqui, tio, eu vi uma empresa, aí não estou brincando não, que a pessoa para ir no banheiro tinha que pedir licença para o gerente lá, tinha que levantar a mão, gerente, posso ir no banheiro? O cara, tá, pode. Então, pensa bem, isso aí faz parte da cultura. Então, a cultura ela tem essa partezinha menor, que quando você chega, é aquela parte que está visível, os artefatos, os enfeites da empresa, aquele quadro ali estampado, a missão da empresa,
os uniformes das pessoas, a forma como você é atendido, aquilo já demonstra para você uma parte da cultura da empresa. Só que por trás daquilo tem uma parte da cultura mais enraizada, que é muito maior, que aí é aquela segunda parte do iceberg ali, ó. Que a gente que está de fora não consegue enxergar. Só quem está dentro é que consegue enxergar aquela parte da cultura da empresa. Aí é a forma como os diretores tratam seus funcionários, como os diretores flexibilizam as tomadas de decisões ali internamente, até que ponto que a diretoria compartilha as decisões com o seu funcionário, se a decisão é mais centralizada lá no topo, ou se a decisão é mais centralizada. Então, aquela parte interna, e tem muita coisa, a quantidade de normas e de regras da empresa, você chega na empresa, você não percebe a quantidade de normas e regras internas. Quem está lá dentro é que sabe. E, às vezes, tem uma parte dessa cultura organizacional que é só os funcionários mais antigos é que entendem exatamente aquela parte da cultura. A pessoa, quando acaba de entrar na organização, ainda não percebeu ainda aquela parte da cultura ali. Então, esse site, ele está falando exatamente isso. Ele está falando que a gente pode comparar a cultura organizacional com um iceberg. Então, tem as três partes do iceberg. Ele fala, primeiramente, tem a parte visível do iceberg, tem uma parte visível da cultura, ele está explicando aqui. Aí ele fala que tem uma parte, quando o iceberg começa a emergir, logo abaixo ali da água ali, corresponde aos valores da empresa, tal. Aí ele fala que na parte mais profunda encontram-se as crenças enraizadas inconscientes, que a gente que está de fora não vai perceber aquilo facilmente. Quem é mais antigo, que está lá, é que entende mais daquela parte da cultura da empresa. Então, aqui ele termina fazendo uma reflexão, o que as empresas devem fazer, papapá. Então, não tem muito mistério. Fazer uma analogia entre a cultura organizacional e um iceberg, demonstrando como ela pode influenciar na sua empresa. O site está falando isso. Só não quero é que você fique copiando e colando. Tente responder, realmente fazendo uma analogia aí, fazendo uma comparação com as suas palavras. Então, essa questãozinha é tranquilinha. Depois, no final, eu fico aberto a perguntas. Vamos passar aqui, ó. Questão 2. Sobre essa primeira, vamos ver logo se tem dúvida. Alguém não entendeu essa primeira questão? Tranquila, né? Sim, se tiver alguma dúvida... Oi. Tranquilo. Tá bom. Se depois tiver dúvida, a gente para e volta lá, então, e vê. A segunda, talvez, seja uma questão que dê um pouquinho só mais de trabalho. Quem não assistiu essa aula tem que assistir a aula, né? Então, tem o meu vídeo lá falando sobre essa parte dessa síndrome aqui. Vamos ler a questão, depois a gente mostra lá meu vídeo, qualquer coisa lá, ó. Questão 2, comportamento organizacional. Você trabalha no RH de um grande laboratório farmacêutico. A empresa fabrica uma linha de produtos que são muito úteis à população. Então, ela fabrica remédios, uma linha de produtos muito úteis à população. O laboratório compra toda a sua matéria-prima para fabricar seus remédios de empresas idôneas, com notas fiscais, dentro do que estabelece as normas do setor da Anvisa. Ou seja, a empresa fabrica remédio, ela compra a matéria-prima para fabricar o remédio, o sal que ela compra, tudo de empresas idôneas, com nota fiscal, tudo bonitinho. Não faz nada errado. Porém, como o setor farmacêutico sofre uma concorrência muito acirrada, e a empresa precisa reduzir seus custos para vencer a concorrência e se manter competitivo no mercado, há muitos anos ela vem adotando uma prática ilegal, comprando frascos e embalagens de seus produtos de forma clandestina. Ou seja, de uma empresa que traz essas embalagens do Paraguai, de forma ilegal, sem pagar impostos. Ou seja, vamos entender até aqui.
A empresa, gente, ela compra o sal para fabricar o remédio, a matéria-prima do remédio, ela compra de empresas idôneas, com nota fiscal, tudo legal. Mas para reduzir custos, ela compra as embalagens, o frasquinho. Frasquinho, ela compra isso por baixo dos panos. Compra de uma empresa clandestina que traz o frasquinho do Paraguai sem nota fiscal, que ela consegue reduzir o custo dela. E essa prática vem desagradando dois dos principais gerentes da empresa, que não concordam com o fato da empresa comprar embalagens de empresas do Paraguai, infringindo a legislação. E isso vem afetando a produtividade deles. Como se chama essa síndrome pela qual passa esses dois gerentes? Explique-a de forma sucinta. Letra B. Como você do RH poderia trabalhar a motivação dos dois gerentes e fazê-los superar o problema e terem uma vida profissional produtiva para a empresa? Ah, professor, essa aula aí, o senhor não explicou, não. Eu assisti todas as suas aulas. O senhor não falou sobre essa síndrome, que eu nem sei qual que é. Então, é porque você não assistiu aquela aula que eu não dei, que eu peguei da turma da outra semana. Você lembra que teve uma segunda-feira? Gente, presta atenção, teve uma segunda-feira que os alunos tiveram aquela aula do ENAD, que eu até vim para a aula, estava só a Lauane, e depois apareceu, se eu não me engano, a Stephanie, só 2 ou 3 pessoas. Lauane, Stephanie, mais uma aí. Ah, professor, o resto da turma foi lá para a aula do ENAD. Aí eu falei, gente, então, se vocês também precisarem de ir lá assistir a aula do ENAD, eu tenho uma opção. Eu dei essa mesma aula para uma turma de quinta ou sexta-feira. Se vocês quiserem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu posso pegar a aula daquela turma de quinta, sexta-feira e posto aqui para vocês. Aí vocês falaram, então melhor assim mesmo, porque a gente vai para a aula do ENAD. Então tá ótimo. Então, olha lá, quer ver? Só mostrar qual aula que é. Quem não viu esse assunto ali, falando não está entendendo bem o que a questão está pedindo, é porque a pessoa, de repente, aqui, ó, nossa playlist, ó, depois eu vou mandar a playlist completa de novo para vocês. Ó, teoria da dissonância cognitiva. Olha lá, você pode observar aqui, presta atenção para você ver, ó. Essa aula, olha lá, ó, aula gravada da turma de quinta-feira. Então, realmente, eu não dei essa aula ao vivo e a cores para vocês. Eu peguei a aula de quinta-feira lá e postei para vocês. Nessa aula, ó, então, qual que é? A videoconferência hashtag 11. Depois eu vou mandar a playlist completa para vocês. Foi no dia 24/5, então é a aula número 11. Nessa aula, eu estou explicando o que é essa teoria da dissonância cognitiva. Mas rapidamente, pessoal, vou explicar aqui rapidamente para vocês. Ó, teoria da dissonância cognitiva. Isso aqui, para quem não viu, gente, eu falei para vocês nessa aula lá, eu falei para a turma na aula, que eu mesmo, a minha vida inteira profissional, eu passei por teoria, eu sofri essa teoria da dissonância cognitiva nos meus empregos. Deixa eu contar rapidamente um breve histórico, vou tentar resumir aqui. Primeiro emprego que eu tive aqui no Rio de Janeiro, sem querer ser antiético, não vou falar nome de empresa, até essa empresa que eu vou falar agora, ela já até nem existe mais. A primeira empresa que eu fui trabalhar aqui no Rio de Janeiro, na verdade, era até uma empresa, um laboratório farmacêutico, que ele comprava, depois que eu estava lá um mês, que eu estava trabalhando lá, eu descobri que ela comprava remédios clandestinos. E ele comprava remédio mesmo, ela comprava carga roubada de medicamentos. Vocês acreditam num trem desse? E é verdade. Então, isso, na hora que eu soube disso, o negócio como é que é, a empresa compra remédio de carga de remédio roubada, isso é ilegal. Isso me fez um mal. Pouco tempo depois eu saí da empresa. Ia completamente contra os meus princípios. Como é que eu vou trabalhar numa empresa que ela compra remédio de trambique? Né? Ainda mais remédio, um troço sério. Então, eu dei um jeito de procurar outra coisa, apareceu um estágio para mim, eu fui embora fazer o meu estágio lá. Graças a Deus, sabe? Beleza. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa,
Aí, gente, aconteceu um outro problema. Não era que ela fazia esse tipo de coisa, comprava coisa ilegal. Um determinado momento, essa empresa resolveu participar de um cartel que tem no Rio de Janeiro. As empresas se juntaram, as principais empresas daquele setor, também não vou falar nome de empresa aqui, resolveram fazer uma combinação de preços, cobrar certas tarifas lá, aí cobrava, todas elas cobravam dos consumidores, o consumidor não tinha para onde correr. E todas as empresas ganhavam mais dinheiro com isso. Então, ou seja, ela não estava comprando remédio legal, não estava comprando nada, mas era uma prática também, que é uma prática, e isso hoje é uma prática abolida pela legislação. Você não pode fazer combinação de preços, isso é chamado cartel. É uma prática aí que tem a previsão lá no Código de Defesa do Consumidor, né? Esses órgãos de mecanismo de proteção ao consumidor já aboliram essa prática. Então, isso também me causou essa teoria da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é exatamente isso. É uma divergência com a minha cognição. Cognição é o quê? O que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, eu cresci com uma certa cultura. Minha família me ensinou certos valores. A sociedade onde eu vivi me ensinou certos valores. Eu aprendi que a gente não pode comprar remédio falsificado para vender. Eu aprendi que eu não posso fazer cartel. Eu aprendi tudo isso. Então, quando eu vou trabalhar numa empresa e ela pratica aquilo vai de encontro aos meus valores. Né? E depois depois de muitos anos, eu acabei saindo dessa empresa também. Um dos fatores que me fizeram sair dessa empresa foi esse. Eu não gostava dela participar daquele cartel, porque ele me fazia mal. Fui para uma outra empresa, gente. Aí ela tinha um outro problema. A diretoria lá, eles destratavam os funcionários. Os funcionários eram desrespeitados, humilhavam o funcionário. Aquilo também vinha de encontro aos meus princípios. Olha, eu de novo passando pela tal da dissonância cognitiva. Me sentia mal vendo aquilo. Toda vez que eu via lá um funcionário saindo lá da sala da diretoria chorando, eu procurava saber e via me contar que ouviu horrores lá do diretor da empresa, foi humilhado lá na sala da diretoria da empresa. Lá, aquilo me fazia mal também. Então, isso vai contra os meus valores. Então, essas são as dissonâncias cognitivas. E aí, o tempo todo, você está sujeito a ir trabalhar numa empresa que ela faz um tipo de prática qualquer lá, que aquilo lá choca com algum valor que você tem, algo que você aprendeu que é certo e a empresa faz diferente. Então, no caso nosso aqui, vamos voltar para a nossa questão. Aí tem um site aqui também, olha lá, ó, para facilitar a vida de vocês, como eu amo demais vocês, tem um site aqui explicando também tudo sobre a teoria da dissonância cognitiva. Ó, o site aqui explicando o que é dissonância cognitiva, teoria e exemplos. Então, aqui na minha aula, o dia que eu expliquei isso, eu falei muito bem. Então, se você não viu, assista o vídeo lá, que a gente precisa trabalhar. Então, trabalhar isso na nossa vida. Em primeiro lugar, se eu vou trabalhar numa empresa e eu percebo, eu sou lá um gerente, percebo que a minha empresa está fazendo uma prática que vai de encontro aos meus valores. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Primeira coisa, eu tenho que entender. Vai ser possível eu continuar trabalhando na empresa? Aquilo lá é tão grave que afeta tanto a minha cognição, vai tão de encontro ao que eu aprendi com a minha vida, que vai me impedir de continuar lá, então realmente vai ser difícil eu trabalhar isso. Agora, eu posso, de repente, trabalhar isso de uma outra forma. Por exemplo, aquela empresa lá, a primeira que eu falei aqui, no meu caso, não dava. Ela comprava remédio falsificado. Olha, pensa num troço desse. Muito sério. Eu falei, não dá. A segunda, ela não comprava remédio falsificado, ela não comprava nada falsificado. Mas ela fazia um cartel. Então, o cartel já é uma coisa mais leve. Tanto é que eu fiquei lá muitos anos, porque aquilo eu acabei aceitando aquilo. E falar, eu preciso. Eu precisava do emprego, eu não posso abrir mão desse meu emprego, tenho 3 filhos para cuidar. Também não está matando ninguém. Aí eu trabalhava aquilo internamente.
E além de eu trabalhar aquilo internamente, eu ainda tinha que trabalhar a cabeça dos meus subordinados. Porque eu também tinha os meus subordinados, eu tive uma equipe grande lá nessa empresa que eu comandava, que toda semana chegava um dos meus funcionários subordinados e reclamava para mim, né? Falava, olha só, eu não concordo com esse negócio da empresa participar desse cartel, isso não é certo. Aí eu tinha que trabalhar, falava, fulano, olha só, mas infelizmente eu também não concordo, mas a gente está precisando do emprego, eu também preciso. E afinal de contas, a empresa não está praticando nada tão ilegal assim. A combinação de preços que eles fazem aí, a empresa realmente precisa de dinheiro para você ganhar mais, não está roubando de ninguém, não está matando ninguém, não. Tem hora que a gente tem que relevar certas... Eu mesmo trabalhava isso na cabeça dos funcionários subordinados a mim lá. E aí o cara acabava falando, realmente, vamos embora, trabalhar e tal, não sei o quê, para lá, né? Então, você tem que trabalhar isso, tem saídas. Então, olha só, primeiro, como se chama essa síndrome? Já até falei, né? Teoria da dissonância cognitiva. Aí explique de forma sucinta, você vai explicar para mim. No site ali que eu dei de exemplo, ó, tá explicando, ó. Também não quero que você chegue aqui, dê Ctrl+C e Ctrl+V lá para a prova. Veja a minha aula, leia o site, entenda a teoria e tente explicar com as suas palavras. E depois, a letra B, como você do RH poderia trabalhar a motivação desses dois gerentes e fazê-los superar o problema e terem uma vida profissional produtiva? E eu vou deixar com vocês. O que vocês iam sugerir para esses gerentes, para eles superarem esse problema? 2 gerentes da empresa não gostam dessa prática. Mas a empresa também ela não compra matéria-prima ilegal, ela compra matéria-prima legalizada. Ela compra só os frascos, de uma forma mais clandestina. Então, aí você também usa a sua criatividade, aí se coloque no lugar do gestor desses gerentes lá, você se coloque no lugar do responsável pelo RH, que solução você daria para amenizar o problema dos 2 gerentes? Também não é complexa, né? Só você quebrar a cabeça um pouquinho. Vamos matar logo a terceira questão, depois, se alguém tiver dúvida, eu fico aqui. Se ninguém tiver mais dúvida, eu já libero a turma já. A questão 3, ela é mais tranquila. Fala de liderança e gerência, que é a nossa unidade 4, ó. Na semana passada, eu falei da diferença lá de gerência com liderança. Falei, o gerente, ele usa o poder. O líder, ele usa a sua autoridade moral para fazer as pessoas trabalharem, né, em prol da empresa. Então, eu expliquei isso. Vamos ver aqui o que está falando na questão. No site da empresa Meta Consultoria, que você pode acessar pelo link abaixo, tem uma matéria chamada Liderança versus Gerência. Entenda as principais características que diferenciam um líder eficaz de um gerente comum. Então, tem um site falando dessa matéria aqui. Esse site explica as principais diferenças entre o líder e o gerente, que na aula passada, gente, eu passei minha aula inteira semana passada falando da diferença do líder e do gerente. Nos vídeos 1 e 2 do Valdez Ludovic, que está aqui embaixo, ó, em sua entrevista no programa Sem Censura, ele fala do gerente como um capataz que gosta de controlar as pessoas e que as empresas modernas buscam os líderes. Eu falei isso também na aula passada. Então, a questão, com base no site da Meta Consultoria, nos vídeos do Valdez e no que foi falado na sala de aula no capítulo 4, explique as principais diferenças entre o líder e o gerente e depois faça um paralelo entre os dois. Então, são 2 coisas. Explique as diferenças entre um e o outro e depois faça um paralelo entre os dois, mostrando 5 características de cada que os diferenciam na arte de lidar com as pessoas. Então, você tem o site da Meta Consultoria, que eu vou abrir aqui agora. Espera aí só um pouquinho. Ó. Olha lá, liderança versus gerência. Entenda as principais características. Então, tem um site explicando aqui. Além disso, tem 2 vídeos, eu não vou abrir aqui não, que demora, são 2 vídeos, mas eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo. Esses 2 vídeos do Valdez, no período passado eu mandei para a turma minha. Quem estudou comigo no período passado, gestão de RH,
Deve lembrar. Que é um vídeo que eu sempre mando para os alunos. Eu não mandei esse período para não ser repetitivo. Então, ele fala muito dessa questão do gerente capataz, que as empresas hoje buscam a figura do líder, que ele fala quem que é o líder, quais as vantagens do líder com relação ao gerente. Então, tem um site explicando, tem 2 vídeos do Valdez explicando, tem o meu material explicando, aquele paralelo que eu peço para fazer, faça um paralelo, umas 5 características. Até aqui, ó, tem até uma figura aqui, ó, mostrando aqui para vocês uma diferença entre os dois, que você pode usar até algo dessa figura aqui. Então, gente, essa questão 3 aqui talvez seja aquela questãozinha mais facinho da prova. Gente, dúvidas? Taianezinha? Lauane? Não, professor, tá ok. Tudo bem? Ah, Mineiro, tudo ok. Se não tiver dúvida, pessoal, então eu vou liberar vocês para ir fazerem prova. Segurar vocês aqui mais não, beleza? Qualquer dúvida que tiver obrigada. semana, pode me mandar um WhatsAppzinho aí que a gente tenta ajudar dentro das nossas possibilidades. Beleza? Beleza, então. Obrigada, Boa noite, professor. Mineiro. Boa noite. Fiquem com Deus, boas provas aí. Espero que todos tirem nota 10 aí nessas provas todas aí. Fiquem com Deus.